Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos. Quem está falando é o Gustavo Martins e nessa semana vou explicar sobre como você faz como que a gente faz aqui para fazer o fechamento do orçamento, como que a gente faz uma conferência, né? Como que a gente faz para sentar aqui e finalizar o orçamento, fazer o fechamento dele, né? A gente passa aqui por algumas áreas onde a gente vê o quantitativo, onde a gente vê lançamento no e-custos, né, no software nosso de custo de obras, e no final a gente senta para conversar e alinhar, geralmente aí o Vitor que faz essa parte, né, de fechamento de orçamento, e a gente senta e vê alguns aspectos. O Vitor geralmente faz a parte do levantamento quantitativo, volta, a gente vê isso, a gente conversa, vê o que foi considerado, o que não foi, e aí a gente alinha para fazer o fechamento. É um vídeo super interessante porque nunca a gente trouxe aqui para o canal, é algo que é frequente nos orçamentos e é muito importante esse fechamento para a gente ter uma ideia, né? Às vezes uma pessoa está desenvolvendo, a outra tem um outro pensamento e ali vai somando e isso ajuda muito para o resultado final. E é um vídeo que a gente vai passar aí por praticamente todas as áreas do orçamento até o final dele, então a gente vai mostrar vários aspectos importantes no orçamento que muda de acordo com as bases, que muda de acordo com os critérios de medições. Então assim, um vídeo bem legal, você vai gostar, tenho certeza que você vai curtir esse tema. Vou compartilhar minha tela para ficar aqui mais intuitivo e você acompanhar todos os passos que a gente faz. E aqui eu vou dando sequência então no computador aqui certinho para mostrar. Então esse é o vídeo como eu realizo o fechamento do orçamento, como que a gente faz isso internamente, né? E depois de elaborar, né, a parte de verificação então do orçamento, a gente sempre analisa aqui 3 pontos super importantes, né? Vou dar um zoom aqui, que é o que? Os quantitativos, as composições utilizadas e os BDIs, encargos, se teve equipamentos especiais. Então esse seria tipo o resumo daqui do vídeo, o resumo da conferência, o que a gente olha dentro aqui com mais critério, com mais tempo, né? Passar mais tempo antes de mandar esse orçamento para o cliente, antes de mandar esse orçamento para quem seja, tá? Então isso é os primeiros passos aqui, os 3 pontos que você vai ter que analisar aí também no seu orçamento. Depois, dentro de quantitativos, o que a gente olha, né? Qual que é a importância aqui dentro de cada etapa do orçamento, o que é mais importante você observar. Vou usar um exemplo que a gente fez aqui nessas semanas, né? Nessas entregas que a gente teve aqui de orçamentos um pouco menores, né? A parte de residência de 300, 350 metros quadrados, né? Mas é importante e vai servir para outros tipos também, e esses são os orçamentos. A base desse vídeo vai servir para outros orçamentos também. Então aqui nos serviços iniciais, a gente vai olhar parte de mobilização de mão de obra, equipamentos. Então, nesse tipo de serviço, nesse tipo de orçamento, geralmente não tem, né, mobilização. Se fizer um orçamento na mesma cidade, a empresa, no caso aqui, era para a mesma cidade, né, então você não precisa fazer a mobilização de mão de obra para lá. Você geralmente já tem a mão de obra lá na cidade, você não vai considerar esses custos, então não teve nem equipamentos também, equipamentos especiais, você tem que fazer um frete, alguma coisa nesse sentido, aí você cobra mobilização. Então nesse orçamento em si não teve. Na parte de serviço de terraplanagem, né, se teve movimentação de terra, se teve retirada ali, a gente tem que considerar aqui limpeza, né, limpeza do terreno. Então, se tiver carga e transporte, tem que considerar empolamento, tem que considerar esse transporte também da obra, quantos quilômetros vai ter ali da obra para a gente encaixar os serviços corretos e fazer essa conferência final. Então, é um item importante que a gente sempre está atento aqui e eu recomendo que você faça também. Na parte de instalações e canteiros de obras é mais um padrão mesmo, né? Que tipo de canteiro que vai ter, parte de instalações. É claro que para uma residência, né, é um tipo de padrão de canteiro mais simples. Você vai para um prédio e dependendo da base que você estiver usando, por exemplo, a Sinap, né? Se você estiver usando a Sinap, você tem que fazer ali já um orçamento, mas ao mesmo tempo planejando ele, fazendo a disposição do canteiro. Tem que lembrar que lá nas bases da Sinap, ela considera a movimentação, né, sem custo, sem você inserir na planilha, de 15 a 30 metros. Né? Então, era 30 metros antigamente, agora já atualizou para 15 metros. Então, se o servente está pegando um cimento numa disposição do canteiro e ele leva 15 metros para chegar até onde vai ser preparado ali uma argamassa, alguma coisa nesse sentido, tá ok, você não precisa contabilizar esse serviço de movimentação de transporte, né, manual até para fazer esse serviço. Agora, se ultrapassasse na disposição do canteiro, ultrapassar esse limite de 15 metros, aí você tem que inserir esse serviço de movimentação de carga interna. Então, na base Sinap, se você ler o manual lá, você vai ver que está considerando isso e isso para todos os itens, não só cimento, mas também para outros tipos de transportes. Você tem que vir etapa a etapa da obra considerando esse transporte. Então, é importante, na hora que você fez o planejamento, tá aquele 15, né, 20 metros de distância, na movimentação interna da obra, tá ok, suas composições da Sinap
vai estar de acordo com o que você está considerando no orçamento, senão você não considerou movimentação, não considerou carga ali interna. Passou disso, tem que ficar atento e considerar. Na parte de infraestrutura, dando sequência, a gente tem uma análise de tipo de fundações, que é importante, né? Qual o tipo de fundação que a gente vai utilizar, então a gente fazer essa conferência. E aqui, hoje mesmo, a gente viu um caso específico, né? Onde a gente passou para o cliente, né? Olha, você vai fazer com forma as fundações, você não vai fazer, o cliente, não, ainda não decidi, mas considera com forma. Então, a hora que você passa o orçamento, só nessa parte de forma, você tem um acréscimo aqui. Hoje estava dando 15 mil só numa etapa de acréscimo de forma. Então, se a pessoa vai fazer um baldrame e não usa forma, já vai mudar o orçamento. Então, a gente sempre está mandando essas observações e também atento a isso, né? Mesma coisa para sapata, mesma coisa, né, para outros tipos de serviço, nesse mesmo orçamento também tem isso, né? A parte de forma é importante se vai ter ou não, mas nesse caso a gente mandou, então sempre está atento a esse tipo de fundação e tudo mais. Outra coisa importante na parte de infra é a locação de equipamentos. Então a Sinap, eu até coloquei aqui, né? A Sinap ela considera os equipamentos próprios da construtora, coisa que raramente acontece, principalmente em pequenas e médias empresas. Você vai fazer uma estaca hélice, você não tem lá o equipamento da construtora, né, em si. Ela geralmente, o que ela faz? Em 99% dos casos, ela vai alugar, né? Ela não vai ter próprio. Então, na composição da Sinap, você tem lá você tem equipamento próprio, né, de estaca hélice. Então, você tem que ir lá fazer essa alteração que você vai ter que alugar, e esse aluguel você tem a diária e você também tem a mobilização do equipamento. Então são custos adicionais que você não vai estar contemplando, e aí você vai xingar a Sinap dizendo que ela não tem um bom preço, mas na verdade você não olhou ali atentamente e não fez essas modificações que vão ser necessárias. Agora a consultora tem o equipamento, ok, tá ótimo, vai ter lá depreciação, vai ter juros sobre compra, vai ter, né, a parte de manutenção, aí tá ok, você continua fazendo do jeito certo. Bombeamento, parte de bombeamento do concreto, né? Aqui não é a tipo, ele resumiu aqui, é a TCPO. TCPO, no serviço de concreto, ah lá, ele tá mudando, não é tipo, tá? Ele tá teimando aqui, mas depois eu arrumo. No serviço concreto não contempla bomba, então na TCPO, ficar esperto a isso, que não vai ter o item de bomba. Você fez lá o lançamento do concreto na parte de infra, isso serve para infra e para super, tá? Todas as duas etapas não consideram no concreto. Você lançou o serviço de concreto, você tem que lançar também o serviço de bomba, tá? Na parte de superestrutura, tá aqui, ó, esse daqui é igual, esses dois aqui são iguais. Tipo de laje, é importante você observar qual tipo de laje, se vai ter escoramento, se tem escoramento na composição, se não tem, se vai usar uma protendida, que não precisa ter tantos, né, parte de escoramento, até 3,20, 3,30 não precisa de escoramento. Então tudo isso tem que analisar também em cima da parte de super. E a mesma coisa para a infra também funciona aqui, a parte de forma, você vai usar a alvenaria como forma embaixo, então você está usando ali só os dois lados de uma viga superior, considerando os dois lados da forma. Não é o esqueleto, eu uso certinho os pilares, fazendo ali a amarração depois com a alvenaria, a parte depois vai entrar aqui na alvenaria, né, que considera qual o critério, né, parte de alvenaria. Usou a TCPO, desconta só aquela questão da acima dos 2 metros, né? E só o que exceder, né? Que ele considera a parte da alvenaria em cima da porta verga, então ele já considera, a TCPO considera isso, esse não descontar até 2 metros quadrados. Se for Sinap, desconta todos os vãos e você acrescenta o serviço de verga e contra-verga, tá? Parte de cobertura, importante, estrutura do telhado, né? Você considerou lá a estrutura. Na parte da Sinap, ripamento separado, tem que considerar. Calhas e roof são os itens importantes, tem que estar sempre conferindo porque são itens relevantes no orçamento, são caros, né? Calhas e roofs aí costuma ser bem relevante o valor deles, então por isso que é importante. Instalações aqui no caso desses dois orçamentos que a gente enviou ultimamente, eram pré-projetos, então a gente fez aqui, né, a parte de fundações tinha os projetos, né, tinha lá, ou a gente modelou internamente, né, a parte de fundações, mas instalações a gente fez uma estimativa de elétrica, até postei lá no Instagram. E de hidráulica a gente fez uma estimativa mesmo, foi mais, né, estimando, não teve tanto detalhamento. Mas aí observar isso e ver que tipo de norma está usando para fazer essas estimativas e tudo mais, tá? Parte de revestimento, tipo de revestimento de acordo com o padrão da obra, memorial descritivo, todas as informações necessárias, cotação de tudo, parte de revestimento. Aqui, ó, nessa conferência, você vai ter aqui 2 itens super importantes que você precisa olhar com carinho, porque nesse tipo de obra específico, os itens mais relevantes, tá? Você pode anotar aí e depois me cobrar. Vai ser superestrutura e vai ser
Revestimento. Superestrutura por conta de vigas, de pilares, laje, esses costumam ser serviços caros, né? Aqui na parte de revestimento, você vai ter todo o revestimento da obra. Então, chapisco, reboco, piso interno, azulejo, tudo isso vai entrar aqui em revestimento. Então, esses dois juntos é para dar aí de 35% a 40% do valor total da obra. São os dois principais itens, das duas principais etapas da sua obra, do seu orçamento que você precisa analisar, tá? E conferir, obviamente. Vidros, itens de esquadrias. Então, nessas duas casas, uma coisa comum entre as duas é que tinha muitas esquadrias de vidros, né? Até aquelas salas com pé direito duplo, que é aqueles vidros, né? Então, você tinha uma outra que era 2 andares, em cima era toda fechada em vidro. Então, é algo que grita, a hora que você vê o projeto, isso grita, tá? Parte de pintura, padrão de acabamento, né? Parte de quantidade de demãos, né, que você vai ter aí na pintura, né, esse tipo, dependendo do tipo da esquadria, tudo isso tem que ser analisado. Serviços complementares, limpeza da obra, aqui já é bem mais tranquilo. Desmobilização, aqui você pode ter retirada de entulho, né, tudo isso que foi contemplado, você pega aqui em cima do que você vai ter na obra, simplesmente se for reforma, tem que ficar bem atento. Desmobilização, você não teve lá da mão de obra e de equipamento, você não vai ter aqui. Custo de as-built, se tiver, tá? Mas praticamente aqui a gente olhou já toda a parte necessária para o quantitativo, tá? Já matamos essa etapa, vamos para a parte de composições. Na parte de composições, a gente vai ter critério de medições, muito importante, como eu disse lá, né? Se é alvenaria, qual o critério utilizado, né? Parte de todos os itens é importante observar. O que está incluindo em cada item mais relevante da planilha, então considerar isso, né? O que está sendo incluído em cada item mais relevante da planilha, se você não quiser conferir todos os critérios de medições, tá? Você pode levar isso em conta. Valores unitários de mão de obra, importante, porque a composição mesmo da SINAP é CLT, então a mão de obra lá é CLT, você vai ter uma mão de obra empreitada, né? Muito provável a empreita ela sai mais caro que se tiver CLT, você está pagando ali a hora, né? do registro da pessoa. A empreitada ela já tem, né? O empreiteiro ele já tem o BDI dele, então a mão de obra geralmente costuma ser mais cara. Então não dá para comparar a SINAP em relação a isso, né? A TCP já tem mão de obra empreitada lá, então dá para você buscar direto esse serviço com mão de obra empreitada. Depois a parte de BDI e encargos é tranquilo, vai depender de cada tipo de obra, vai depender do cliente, se for um cliente pessoa física, né? Tudo isso vai mudar. Então ficar atento a isso, os encargos. Mão de obra na SINAP já tem os encargos. TCPO você precisa inserir os encargos lá sociais da mão de obra, né? Geralmente é 80%, 90%, se for construtor até 120% pode chegar os encargos, 110%, 120%. Tem um jeito de fazer isso, né? de calcular. Parte de estudo de viabilidade no final, depois que a gente faz tudo isso, a gente chega no final, na parte ali de conferir mesmo, a gente vai e lança numa planilha de estudo de viabilidade, que a gente tem aqui também, né? Porque esse é um orçamento mais, apesar de não ter aqui a parte dos projetos que eu falei na parte de instalações, né? Ele é um orçamento que gira em torno de 5% a 12% de margem de erro. Ele é um orçamento que não é preliminar, não é um orçamento ali no nível aqui do orçamento paramétrico, que é o estudo de viabilidade, mas ele também não é o executivo, né? Ele está ali entre os dois, tá? O executivo abaixo de 5% a gente consegue dependendo do projeto, tá? Mas aqui a gente sempre faz, né? Mesmo tendo o orçamento todo detalhado, a gente faz no final para a gente ver também como que está a norma, como que está vindo as atualizações mensais, né? Lá da norma 721, né? NBR 721, que é a do CUB por metro quadrado. Então a gente lança lá, é claro que o CUB ele tem algumas observações, não é só pegar o valor da área e multiplicar, a gente explica isso em vários outros vídeos, né? Mas basicamente a gente faz ali, e a diferença entre você pegar e multiplicar, mesmo usando a área equivalente, não a área construída, né? Que é uma das regras do CUB, sempre dá uma diferença entre R$14 e R$500 por metro quadrado. Então a gente analisa isso e vê. Nesses últimos orçamentos deu 5%, 8% a diferença do que a gente fez pro CUB, né? Então chegou bem próximo aí, mas eu sempre recomendo quando vira a obra, você não participar, não fazer de acordo com o estudo de viabilidade. É de fato o estudo de viabilidade. A hora que você vai somando todos os requisitos, é importante você fazer um orçamento com quantitativos, um orçamento bem detalhado, um orçamento executivo, se for possível, tá? É interessante você finalizar com isso para ter uma segurança maior, não ter uma margem de erro tão grande e ter mais confiança na hora de passar o valor final da obra, tá bom?
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo aí de como a gente realiza o fechamento, um vídeo super importante. Não sei porque até hoje a gente não tinha postado algo nesse sentido, mas é um vídeo aí que vai exigir um pouco mais de experiência, um pouco mais de detalhes às etapas, mas quem já está aí caminhando há um tempo, quem já trabalha com outras pessoas, é legal você compartilhar essas informações, que no final vocês fazem o fechamento e fica mais claro, consegue pegar aí alguns desvios e fica tudo mais fácil depois, tá bom? Forte abraço e eu te vejo aí no próximo vídeo. Até mais!